Paz do Senhor, meus queridos. Bom dia, né? Também, o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. Gostaria de orar nesse momento, o Senhor possa estar conosco durante esse momento da palavra que vem para nos fortalecer, para nos dar direção e para conhecermos também um pouco mais esse Deus também maravilhoso. Ó Pai, te damos graças, Senhor, pelo teu amor para conosco, ó Pai. Te rendemos graças, Senhor. Te rendemos, ó Deus bendito, toda a nossa vida diante de Ti, Senhor, porque Tu és merecedor, Senhor, toda a honra e toda a glória, Senhor. Ó Deus maravilhoso, ser conosco nessa manhã, ser conosco durante a palavra, Senhor, fala aos nossos corações, Senhor. Ensina-nos, ó Deus bendito, a conhecermos um pouco mais, ó Pai, e a vivermos a Tua vida em nós. Ó Deus maravilhoso, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, nós te oramos, Senhor. Amém. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 3. Queria nessa manhã falar um pouquinho sobre espiritualidade. Mas antes de lermos, eu queria fazer a introdução. Falar um pouquinho de espiritualidade, de certa forma também é falar um pouquinho sobre Deus, a nossa relação com Deus. Espiritualidade fala muito para nós, porque é um termo utilizado hoje em dia assim, de maneira quase que generalizada, né? Você vai nas empresas, eles falam sobre espiritualidade. Você vai em qualquer movimento que envolva alguma forma de você se comunicar com o eterno, você vai encontrar essa palavra espiritualidade. Então essa palavra ela está muito em voga, né, nos nossos dias atuais, certo? E no mundo moderno, no nosso dia a dia, né, na nossa vida, quando nós nos relacionamos com o mundo, quando nós nos relacionamos com as pessoas, essa palavra ela vai estar carregada, né, de alguma coisa relacionada com o nosso interior, alguma coisa que está relacionada com o nosso dia a dia, mas também com o meu crescimento, com o crescimento interior, algo que vai de mim para mim mesmo. É um crescimento que se busca através de si mesmo, através de meditação, através de vários movimentos, né, que tenta encontrar ou fazer com que o ser humano encontre o seu equilíbrio no mundo. Ele esteja equilibrado, não na sua relação com Deus, mas na sua relação com o mundo, com as pessoas à sua volta. É o equilíbrio interior. E alguns ainda caminham para o desenvolvimento da inteligência emocional. Então, quando eu caminho na espiritualidade, eu caminho também na minha inteligência emocional. Inteligência emocional, ela vai falar, certo, da capacidade que você tem de relacionar-se com as pessoas, de receber, vamos dizer assim, os choques da vida e se manter, vamos dizer assim, estável. Isso é o que fala a espiritualidade no mundo. E esse tipo de espiritualidade, ela é uma espiritualidade muito falada dentro das empresas, porque a empresa ela tem interesse que você esteja bem com você mesmo e com as pessoas à sua volta. E essa busca, né, essa motivação que as empresas têm, ela tem um motivo bem claro. Não é por causa do seu bem, não é porque ela tem interesse que você se sinta maravilhosamente, vamos dizer assim, humanamente falando, maravilhosamente nos seus relacionamentos perfeitos. Mas ela busca que você esteja em equilíbrio para que você possa dar o máximo que você puder para a empresa. Porque se você está bem na visão da empresa, você vai produzir mais e dar mais lucro. Então a empresa ela tem esse viés da espiritualidade. É a espiritualidade do mundo, porque nós vivemos no mundo capitalista. E o mundo capitalista, ele não tem interesse tão profundo assim como nós possamos imaginar no meu bem-estar pessoal. Ele tem interesse no quanto ela pode abarganhar ou pode ganhar em proveito próprio.
Então, por outro lado, nós temos também os gurus, tá certo? Que buscam também uma espiritualidade. Esse já não busca tanto o desenvolvimento seu para encontrar um equilíbrio na vida, para o bem, vamos dizer assim, da empresa, mas para que você se sinta bem e possa se comunicar, tá certo? Com o mundo que está à sua volta, ou como alguns chamam da Gaia. Gaia, tá certo? É um termo usado para identificar o planeta Terra, que tem vida. Tem assim, a Terra é como se fosse uma grande mãe que dá vida a tudo. Então, alguns gurus advogam a espiritualidade de forma que você esteja se relacionando bem com o mundo, no sentido de que o mundo é a sua mãe, ela lhe criou, ele sustenta até agora, certo? E é um discurso bem persuasivo. Por quê? Porque na realidade a terra está nos dando o sustento. Quando você tira Deus da presença, da sua presença, sobra a terra, você sobra o mundo à sua volta, que ele sustenta, que ele traz paz, traz alegria, traz tudo, mas também traz tristeza, morte e outras coisas mais. Mas você encontra, tá certo, uma espiritualidade que vai te fazer esse relacionamento, ou tenta te trazer esse bem-estar, tá certo, que o mundo poderia eventualmente lhe conceder. Mas, já que nós falamos da espiritualidade nas empresas, na espiritualidade do guru, como os cristãos veem a espiritualidade? Como é que você se vê, ou como você vê a sua espiritualidade? Como você encara o teu relacionamento espiritual? O que é que você busca? O que é que você tenta encontrar? Essa espiritualidade que nós falamos, espiritualidade cristã, tá certo? Como é que ela vai nos levar? De uma forma um pouco diferente, ou curiosamente, a espiritualidade cristã, nos moldes que eu considero que são os moldes de Cristo, tá certo? Ela, de certa forma, deixa de ser uma espiritualidade introspectiva, buscar dentro de mim o descanso, o equilíbrio ou o crescimento emocional. A espiritualidade cristã, segundo nós podemos ver em Cristo, ela deixa de ser essa introspectiva, tá certo? Para se lançar a um mundo concreto. Então a espiritualidade deixa de olhar para dentro de mim mesmo para olhar para fora. A espiritualidade cristã, então, ela muda essa configuração. Eu não olho mais para dentro de mim para ver o relacionamento, eu vou olhar para fora agora. Essa espiritualidade, ela vai para o mundo concreto. Então a espiritualidade cristã, tá certo? Apesar de ter sim o seu viés introspectivo, e que eu poderia citar como os fatores introspectivos da espiritualidade cristã, alguns, vamos dizer assim, movimentos que nós fazemos, que poderíamos citar como a oração, o jejum, a meditação. Esses seriam os pontos introspectivos da nossa espiritualidade. Mas também, curiosamente, tá certo? A espiritualidade cristã, quando ela vai para o seu viés introspectivo, na realidade, ela é um introspectivo que vai para fora também. Ela não fica contido dentro de você. Porque quando nós oramos para Deus. É uma conversa do teu interior para fora, é uma conversa com Deus. A oração também tem o seu aspecto de clamar a Deus por alguma coisa, por uma vida, pelo familiar, pelo amigo, pelo necessitado, pelo doente. Então a oração, apesar dela ser introspectiva, ela é uma introspectiva que se lança para fora, porque você traz de dentro de si aquilo que Deus te dá e você lança para fora em direção a Deus, que ao receber, traz de volta para você com uma resposta. O jejum, da mesma forma, tá certo? Que é um movimento interior de você se abster de algum alimento, se abster de alguma coisa para dizer que Deus é maior do que aquilo, tá certo? É um momento também de introspecção, mas também que se lança para fora, porque você busca, através do jejum, uma intimidade com Deus. E apesar de Deus estar dentro de você,
ele habita dentro de você na presença do Espírito Santo, ele também está fora. Então você busca através do jejum ou da meditação também, porque a meditação ela se lança para fora no momento em que você vai pegar a palavra de Deus, porque a meditação não é você parar e ficar pensando em alguma coisa. A meditação é você pegar a palavra e ruminá-la. Meditação, então, é você ler um texto da Bíblia e passar um dia mastigando ele, até você ter aquela interiorização dessa palavra, de forma que ela se torne alimento seu, e ela passe a fazer parte do seu corpo, assim como o alimento faz parte do meu corpo. Tudo que eu como, uma parte me alimenta e me faz com que eu me movimente, me traz energia, força, certo? E disposição. Então a meditação é pegar a palavra de Deus, ruminá-la, comê-la durante um bom tempo, mas ao mesmo tempo que eu me alimento da palavra, a palavra me exige que eu a transmita para fora de mim mesmo. Então o viés nosso da espiritualidade é um viés que entra através da introspecção, mas ao mesmo tempo, no mesmo momento em que ele entra, ele tem que sair, através da minha vida, através do meu caminhar. Então ela é essencialmente um movimento de busca, de integrar-se ao mundo através da comunhão. Então a nossa espiritualidade, certo? Ela se movimenta em todos os seus aspectos na busca da comunhão com Deus, da comunhão que vai sair da presença de Deus para ir para a presença do outro. Em primeiro plano, a nossa comunhão está no corpo de Cristo, a igreja. E no segundo plano, na comunhão com o mundo. E essa comunhão com o mundo, ela se transforma, ou ela se realiza ao levar a mensagem do Evangelho. No primeiro plano, buscamos o crescimento do corpo, através do serviço. No segundo plano, através da missão. Enquanto a minha espiritualidade, no primeiro plano, ela busca na comunhão dentro da igreja, um com os outros, para que o corpo de Cristo cresça por igual, ou deveria ser por igual, todos nós crescêssemos na presença de Deus. Por outro lado, em segundo plano, a nossa espiritualidade se lança ao mundo para levar o Evangelho àqueles que não conhecem. Então podemos afirmar que a espiritualidade cristã nunca se realiza na individualidade. Sozinho eu não vivo a espiritualidade cristã, eu vivo a espiritualidade do mundo, do guru, mas não a espiritualidade de Cristo. A espiritualidade de Cristo, ela só se realiza dentro da comunidade, como bússola que vai nos guiar desse caminho, como busca que vai nos direcionar e nos mostrar o caminho real, ou que nós deveríamos ter da espiritualidade. Nós só temos um exemplo maior, que é o exemplo superior a todas as coisas, que é a figura da Trindade. A espiritualidade dentro da Trindade é o nosso grande maior exemplo, porque são três em um. É a comunhão que se doa, continuamente dando e recebendo, mas forma um só. Você não tem três deuses, você tem um Deus só. Mas você tem Pai, Filho e Espírito Santo, que se doam um ao outro eternamente. E eles se explodem em amor, em beleza, em realeza, em grandeza. E esse amor, que não se pode, ou não pode se conter dentro de si mesmo, essa espiritualidade, ela se expande, se explodindo no mundo, criando todas as coisas. A espiritualidade maior que nós podemos ter como exemplo, então, é a espiritualidade dentro da Trindade, que é revelada a nós, para que nós possamos manifestar essa mesma espiritualidade na comunhão da igreja. A comunhão dos três, a unidade da pessoa, é que nos aponta para a pluralidade dos membros. A pluralidade é a igreja, nós somos plurais. Cada um de uma forma, cada um pensando de uma forma, cada um reagindo
há momentos iguais, de formas diferentes, a pluralidade dos pensamentos, do amor, do serviço, um que se doa, um que contribui, um que ouve, um que fala, um que ama, um que sente. A pluralidade da comunidade, que quando unida, forma um só corpo, uma só unidade no Senhor Jesus Cristo. Então nós temos os dois grandes exemplos, a Trindade e o corpo de Cristo, que é a igreja. Então essa unidade do corpo de Cristo. E é dentro desse contexto que eu queria fazer um pequeno balanço, de um lado o mundo e do outro a igreja. Então nós temos no mundo, tá certo? Uma espiritualidade que é introspectiva, ela olha para dentro de si mesmo, buscando o seu próprio equilíbrio. A cristã, ela olha para o exterior, buscando a comunhão, a unidade um com os outros. No mundo ela busca o autoconhecimento. A espiritualidade cristã busca o conhecer a Deus. No mundo, a espiritualidade busca a intimidade ou a integração com o cosmo, você viver bem com o cosmo, com o que está à sua volta. Na espiritualidade cristã, nós buscamos a intimidade com o Criador do cosmo. Nós buscamos ter intimidade com aquele que tudo fez, tudo criou. E como consequência disso, não sendo esse o motivo, mas consequência de você ter a intimidade com o Criador do cosmos, você fica em paz com a criação. A espiritualidade do mundo, ela foca em si mesmo, na introspecção. A espiritualidade cristã, ela foca na comunidade, na comunhão, na entrega, no andar um com o outro. Na espiritualidade do mundo, desenvolve a autoiluminação. Na espiritualidade cristã, nós desenvolvemos o sentido do servo, do serviço. Enquanto o mundo olha para dentro de si mesmo, o cristão tem uma oração em direção ao outro. Então é em busca de uma base melhor, que possa nos dar apoio e nos dar uma resposta à nossa espiritualidade, algum consenso. Eu queria então caminhar com vocês lá em Mateus 3, que é o momento do batismo de Jesus Cristo, o momento de intensa espiritualidade de Jesus, intensa espiritualidade, um momento único na vida de Cristo. Então eu gostaria de ler com vocês, agora sim, Mateus 3, do versículo 17 até o versículo, até o final, né? Do versículo 11, do versículo 11 ao versículo 17. Diz assim: primeiro eu queria só posicionar vocês. João Batista começou a pregar, tá certo? Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. E João Batista está fazendo esse movimento de batismo com aquelas pessoas que era o povo. A gente observa que no final é que João Batista vai dizer, o Mateus vai nos falar que alguns da liderança de Israel vão até ele, mas no início só ia o povão, o pobre, o necessitado, o abandonado, aquele que eram considerados pecadores, a peble, que não tinha nenhum direito e nem tinha nenhuma espiritualidade. Então Mateus nos escrevendo fala: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo:
eu é que preciso ser batizado por ti, e tu venhas a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, ou em quem me comprazo, ou em quem me agrado. É esse o momento que eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho. Primeiro, porque Jesus vai fazer uma opção de vida. Segundo, nós temos um reconhecimento de sua proeminência. Terceiro, nós temos um momento de intimidade em espiritualidade. E quarto, temos uma resposta de cumprimento de promessa. E por último, um testemunho de sua origem. Como opção de vida, certo? Jesus vai fazer uma opção de vida. Como já nós colocamos aqui no início, né, de nossa palavra, a espiritualidade cristã sempre fará uma opção de vida para fora de si mesmo. Na opção de Jesus, ao ser batizado, ele faz uma opção de vida, ou melhor, ele faz uma escolha de como ele iria viver. Essa escolha é bem clara, quando pensamos qual a opção que ele fez. Primeiro, ele faz a opção de ficar junto ao povo. Ele não assiste em palácios, como ele mesmo fala, de João Batista, não assiste em palácio com roupas de linho, roupas maravilhosas. Ele não assiste em palácio sendo servido. Não. Ele faz uma opção de estar junto do pobre, do oprimido, o desprezado pela sociedade, o desprezado pela liderança religiosa, porque eles eram meros pecadores. Ele segue junto com o povo para ser batizado. Jesus acompanha o povo. Ele não vai para o palácio, ele não vai para o templo onde estão os maiorais, ele vai para o meio do povo. Ele faz a opção de ficar ao lado de João Batista. Curioso quando a gente pensa um pouquinho sobre João Batista, porque normalmente a gente pensa João Batista, aquele que pregou antes, foi o precessor, mas é interessante observar que João Batista era filho de sacerdote, ele era da linhagem sacerdotal. Lembre-se que o pai dele, por sorteio, foi escolhido para entrar no templo, quando o anjo vai até ele e diz que a esposa dele teve filho depois de 1 ano. Era filho de sacerdote, era levita. Esse filho de sacerdote que abandona o seu ministério, cheio de reconhecimentos e status, para ir ao deserto, lugar de morte e abandono, mas também lugar de tentação, lugar de morte, abandono, lugar de tentação, mas também de entrega e dependência. Ele faz a opção de estar no Rio Jordão, um rio que, segundo Naamã, era um rio insignificante, e realmente o Jordão é um rio pequeno. Quando a gente pensa, ele, apesar de ser longo, ele tem 1.000 e poucos quilômetros, 1.300 metros, era um rio relativamente simples, tinha 5 metros e 5,9 metros, máximo 6 metros de profundidade nos seus pontos mais profundos, e 19 metros de largura no seu ponto mais largo. Então é um riozinho simples. Se você pensar no Amazonas, tá certo? Que tem pontos que chegam a mais de 100 metros de profundidade, 150, talvez 180 metros de profundidade. E em alguns pontos da margem, a outra dá 4 quilômetros, 19 metros e 5 metros e meio, né? 6 metros, é insignificante. E Naamã usa esse termo para dizer, um riozinho desse, lá na minha terra, em Damasco, existem rios maravilhosos, Abana e Farfá, eram rios maravilhosos em relação ao Rio Jordão, mas ele desce ao rio, 7 vezes mergulha e salva a sua vida, é curado. E é interessante que Jesus é nesse rio que é batizado e vem sobre ele o Espírito Santo.
Fazendo uma comparação, um paralelo, Naamã é curado, a sua vida é restaurada. Em Jesus, ele traz vida. É só uma pequena diferença, mas os dois são batizados e nos traz essa lembrança, que é lá, junto ao povo, junto ao lugar dos desprezados, que Jesus resolve estar. Essa é a opção de vida de Cristo, estar junto com os outros. O segundo ponto, que é o reconhecimento de sua proeminência. No versículo 15, João Batista recusa batizar Jesus. Versículo 14, ele porém o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? João Batista dá o reconhecimento, um testemunho de que Cristo era muito maior do que ele. O povo afluía a João Batista como um profeta reconhecido. E é esse profeta que olha para Cristo e diz: tu é muito, mas muito maior do que eu. Em outra passagem, em outro evangelho, ele vai dizer: eu não sou digno de levar as tuas sandálias. Função de servo, de escravo. Quem levava a sandália do seu senhor era o escravo. João Batista se coloca dando seu testemunho: eu não sou digno de ser teu escravo. É isso que ele está falando literalmente. Eu não sou digno de levar a tua sandália, isto é, eu não sou digno de ser teu escravo. Mas Jesus faz a opção também de obedecer toda a lei. E ele responde no versículo 15: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. É um reconhecimento. João Batista diz: você é maior do que eu, toda a autoridade está sobre ti. Eu é que preciso ser batizado, eu é que preciso receber de ti a tua bênção, o teu batismo, porque tu batizarás com Espírito e com fogo. É também nesse contexto que Jesus faz a opção por uma espiritualidade que se sujeita à justiça de Deus em obediência, cumprindo toda a lei, para que nós fôssemos justificados na lei. É nesse momento que Jesus disse: eu cumprirei toda a lei, porque assim nós faremos o que o meu Pai definiu ou determinou. E quando eu faço isso, eu cumpro a lei, de tal forma que o cumprimento integral, completo, em todos os seus tios e é cumprido, eu justifico, ou justificarei a todos perante a lei. Então, quando nós vamos diante de Deus, nós que não cumprimos a lei, somos considerados cumpridores da lei, porque Cristo a cumpriu. Jesus não foi batizado para arrependimento, mas sim para cumprir toda a justiça de Deus, isto é, cumprir-se toda a palavra dita pelos profetas e por todo aquele que Deus levantou na história. Em outras palavras, todas as profecias. No terceiro momento, nós temos uma intimidade em espiritualidade. Quando olhamos o momento do batismo, o que vemos é um ato físico, onde uma pessoa entra dentro d'água e é batizada. Quando olhamos o cumprimento do batismo após a saída das águas, o que temos é um momento de intensa espiritualidade, onde Jesus recebe o Espírito Santo, demonstrando uma profunda intimidade relacional com Deus. Nesse momento, a espiritualidade de Cristo é exposta para nós. Aquilo que estava encoberto é exposto de uma forma impressionante. Ele vê literalmente, e aqueles que estão em volta, nós cremos também que viram, descer sobre ele o Espírito Santo, mostrando essa relação de intimidade, de amor, essa relação da Trindade, que o tempo, o espaço não podem barrar, porque nós estamos falando daquele que tudo fez, tudo criou e tudo sabe.
Essa espiritualidade de Cristo que é demonstrada para nós. E essa espiritualidade de Cristo que é demonstrada para nós nos garante esse acesso também à mesma espiritualidade, porque Ele prometeu o Espírito Santo sobre a nossa vida. E aquilo que Ele recebeu em espiritualidade, nós também recebemos de igual forma. É um momento onde Jesus se relaciona diretamente com Deus. Não é um momento de intimidade particular, entre quatro paredes ou na solidão de um momento. Não. Jesus encontra-se junto às multidões. Essa espiritualidade que Deus está demonstrando o tempo todo para conosco, essa espiritualidade que ela se expande, ela não vai para dentro do quarto se trancar, ela é exposta ao mundo. Então, vivendo com ela, participando do seu sofrimento, das suas angústias, das suas dúvidas, junto às multidões. A espiritualidade de Cristo é participativa, e por ela ser participativa, ela permite a inclusão, a nossa inclusão, a inclusão todo aquele que de alguma forma, ou de um caminho, vão até Ele, e tem essa mesma intimidade. É também neste momento que Jesus é levado ao deserto, porque Ele sai desse momento de espiritualidade, desse encontro com Deus, desse testemunho que Ele dá, e imediatamente Ele vai para o deserto, como que para provar aquele momento, como para dizer: eu sou vencedor. Então Ele faz o caminho da multidão ao deserto. No deserto Ele tem a solidão, mas Ele não fica lá na solidão. Da solidão Ele volta novamente para o meio do povo. Então é uma espiritualidade que sai para o deserto, mas do deserto Ele retorna. Então Jesus faz desse momento a afirmação da sua espiritualidade que caminha na direção da multidão, a solidão da intimidade com Deus, mas que retorna em direção ao povo, como única opção viável de uma espiritualidade sadia. A única opção de espiritualidade sadia é aquela que está no meio do povo, porque é o exemplo maior que nós temos, é o exemplo de Cristo. E eu não sou maior do que Ele, nem melhor do que Ele, para criar uma outra forma. Eu tenho que me sujeitar àquilo que Ele mesmo se sujeitou a ser, porque se Ele obedeceu, somos chamados também à obediência. E é dentro dessa espiritualidade que nós temos uma resposta do cumprimento de promessa. É quando nós olhamos, fazemos uma retrospectiva, olhamos para trás, daquele momento para trás, lá para trás mesmo, até 1900 anos antes de Cristo, que nós vamos ver a afirmação de que sua vinda não é aleatória, mas tem um propósito definido e cumpre um compromisso de Deus para com a sua criação. É quando olhamos para aquele momento de Cristo, é quando nós olhamos para esse momento único da história, que nós podemos perceber que Jesus não veio aleatoriamente por acaso. Ele veio com um propósito específico, cumprindo uma promessa de Deus com a sua criação, e essa promessa é nos fazer ou nos trazer a restauração e a reatar uma comunhão com Deus. Então, ao fazer a opção de permanecer junto a João Batista, Jesus dá credibilidade a todo o Velho Testamento. Por quê? Porque João é o último profeta do Velho Testamento. Ele não entra no nosso período da graça. João Batista é o último, como diria, o último dos moicanos. Ele é a relação ou a transição entre o Velho e o Novo Testamento, entre a lei e a graça. E quando Jesus recebe
vamos dizer assim, numa analogia mais moderna, o bastão de João Batista, porque ele recebe no batismo o bastão daquele momento. Ele olha para trás, nós olhamos para trás e vemos todo o cumprimento da palavra, da profecia sobre Jesus sendo cumprido. É nós olharmos e vermos o servo sofredor. É olharmos para Cristo e vermos que literalmente ele cumpriu toda a palavra, dando a credibilidade ou a veracidade de um Deus que cumpre tudo o que prometeu. É João Batista, o Elias, o homem que, com todas as suas fraquezas, é um homem comum com todas as suas fraquezas. Nós podemos ver em Elias essa fraqueza, quando ele foge ao ser perseguido, depois de matar 400 profetas de Baal. Uma mulher diz: eu vou te matar, e ele foge aterrorizado. É o homem que diz: desce fogo do céu, e fogo desce. E uma mulher diz: eu vou te matar, e ele foge desesperado. É o homem nas suas fraquezas, contudo, é o homem que simboliza o enviado de Deus, que cumpre todas as suas ordenanças, e em obediência recebe o prêmio de ser arrebatado, para ser o símbolo daquele que poderia, ou que precederia o Messias. É esse símbolo que é transferido para João Batista, profeta, que aponta para o Cristo. E por último, a verdade não é o último não, mas vou terminar por aqui. Nós temos o testemunho único na história, porque nós passamos alguns séculos, ou se passou vários séculos, sem ter uma palavra de Deus. Na verdade foram 350 anos que Deus não se manifestou. É o interbíblico, o período chamado de interbíblico, porque é o período que acaba o último profeta, passa 350 anos sem profetas, e aí vem João Batista, Cristo, e nós estamos aqui. É Deus rompendo a história, é Deus rompendo o mundo, é Deus abrindo uma janela, botando a sua cabeça para fora e falando: eis meu filho amado, eis meu filho, em quem tenho prazer, a ele ouvir. Então isso é um coroamento da espiritualidade que vive no meio ao povo, que se mistura, que sente o cheiro do suor, da alegria, do choro, do clamor, da injustiça. É esse momento em que Deus rompe as barreiras dessa separação completa e integral, e ele pessoalmente vem confirmar o seu enviado. E ele, quando entra nesse momento no mundo, ele permanece. Isso é que é a grande beleza, essa é a percepção máxima que nós podemos receber, que Deus, quando rompe essa separação, quando Deus rompe, faz uma abertura no tempo, no espaço, ele entra no mundo e aqui permanece. Porque quando ele entra em Jesus, o Espírito Santo, a presença de Deus física, penetra nesse mundo até Jesus, ele se expande, porque a espiritualidade de Jesus não fica preso nele, ele se expande para atingir aqueles que estão à sua volta. E desde que ele abriu essa janela e penetrou no mundo, ele permanece conosco até agora, porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. É um Espírito Santo que, quando vem até nós, olha para nós, se entristece com o nosso mal, com o nosso pecado, com a nossa injustiça, mas mesmo assim, ele permanece conosco. É o Espírito Santo, a presença do Deus vivo, que quando no meu coração eu mato alguém, quando no meu coração
eu aplico a minha justiça, a única e exclusiva a minha justiça, mesmo assim, Deus não sai de mim. É uma coisa impressionante, é uma coisa que foge a toda a nossa percepção. É o Deus que diz: este é meu filho amado em quem me agrado. Então, desta forma, a espiritualidade de Cristo vai confrontar o modelo do mundo, pois o Pai aprova, e não somente aprova, Ele declara: em quem me agrado. Outro momento semelhante que temos a este é quando Jesus sobe ao monte com Pedro, João e Tiago. É o momento da transfiguração. Os três veem a transfiguração de Jesus, e a mesma voz faz a reafirmação. Ela reafirma: se na primeira vez foi a João Batista e ao povo que está em volta, na segunda é feita ao discípulo, como se confirmando que a obra de Cristo é para todos. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. O Pai entra no mundo e diz: ouçam a Ele. O Pai clama: ouçam a Ele. A Ele quem? A Jesus. Isso nos traz algumas ligações que eu queria ver com vocês lá no Velho Testamento. Primeiro, essa palavra de Deus, ouçam-no, ele nos traz uma ligação com o servo sofredor de Isaías, porque Jesus vai realizar toda aquela obra que foi profetizada por Isaías. Faz a confirmação do Salmo 26, do Salmo 2, no versículo 7, citando só esse mesmo, que diz: proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O filho é apresentado diretamente pelo pai como o Messias davídico, o filho de Deus, o representante do povo e o servo sofredor. É Deus rompendo a história, é Deus rompendo o nosso mundinho, é Deus rompendo tudo o que nós somos. É o Cristo nos trazendo o exemplo daquele que se esvazia de si mesmo para se encher novamente. É este exemplo da espiritualidade que se doa, se gasta, que vai em direção ao outro. Aquele que não acha ou que tem proeminência e que acha que sua proeminência é boa demais, que ele não pode largar. Como vai nos citar Paulo em Filipenses, no capítulo 2. É esse Deus que diz: eu rompo a aurora do templo para estar com vocês. É essa espiritualidade de Cristo, que mora, vive em Cristo, que vai se expandir para nos alcançar e nos mostrar que a nossa espiritualidade não é uma espiritualidade introspectiva, onde eu busco conhecer a mim mesmo, mas é uma espiritualidade que busca conhecer a Deus. E ao conhecer a Deus, permite-se que Deus trabalhe no coração, na vida, e aí essa transformação, sim, vai revelar quem eu sou. O que nós vimos no capítulo de Romanos, né? No capítulo 1 de Romanos: quem eu sou aquilo que está além do versículo 18 em diante, do capítulo 1 de Romanos. E ao revelar quem eu sou, me mostrar quem eu sou, ele pede: esvazie-se de tudo isso, se torne uma casca, e aí eu te encherei novamente de uma espiritualidade sadia. É essa espiritualidade de Cristo que nos é o exemplo maior. Nós possamos ter essa espiritualidade de termos os nossos momentos, sim, com Deus, mas sempre tendo em mente que nós não fomos chamados para vivermos dentro de nós mesmos, mas para vivermos para fora, no corpo de Cristo, trabalhando o corpo, sendo servo do corpo, servindo ao corpo. Vamos orar, queridos? Ó Deus Pai, te damos graças, Senhor,
Damos graças, ó Deus bendito, por tudo que Tu és, por toda a Tua palavra, Senhor, pelos exemplos maravilhosos que Tu deixaste, Senhor Deus bendito, porque Tu nos ama e se deixou para nós, Senhor. É porque Tu, ó Deus bendito, quer o melhor que nós possamos ter, Senhor. Ó Deus maravilhoso, te damos graças, Senhor. Que Tu esteja conosco ainda nessa manhã, Senhor Deus bendito. Possamos ainda estar contigo na escola dominical, aprendendo de Ti, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus bendito. Agora, seja conosco, Senhor. E que Tu possa solidificar em nossos corações, Senhor, em nosso coração, ó Pai, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, e que Tua palavra esteja firmada dentro de nós. É a nossa oração, o nosso louvor e a nossa oração em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos para o nosso café, né? E depois, escola dominical, só um aviso. A escola dominical vai ser sala única aqui, tá certo? Todo mundo aqui mesmo.